Você tem a liberdade de chegar mais à frente, se você quiser. Eu agradeço desde já a participação de quem está em casa, que hoje não pôde estar na escola dominical, mas que a mensagem do Senhor está chegando em cada lar, em cada residência, que sentir no seu coração de hoje abrir o seu computador para assistir a palavra de Deus, tá certo? Então, que Deus possa alcançar cada pessoa no seu lar, que Deus possa nos alcançar nessa manhã também de forma plena, né? Porque estamos aqui. Peço perdão se muitas das vezes eu sair dessa frente aqui, porque às vezes eu sinto de andar um pouquinho na igreja, né? O Espírito Santo move a gente. E o bom de lidar com o Espírito Santo é isso, a gente não ser engessado, né? Uma câmera não pode limitar a ação do Espírito Santo, aquilo que ele toca na gente. Isso é liberdade. E liberdade é algo especial, é excepcional. Tá certo? Então, algumas vezes pode ser que eu saia daqui. Então, se você estiver aí atrás, é provável que você tenha a minha visita aí. Se você quiser chegar mais à frente, você vai encurtar os espaços, que eu não vou ter que andar muito, tá bom? Deus abençoe. Bom, pois bem, nós estamos aí, né, nessa empreitada de estudar o livro de Apocalipse. E há 3 meses atrás, mais uma vez eu passo o Senhor, bom dia. Há 3 meses atrás, nós começamos um estudo tratando a respeito de símbolos, tipos, imagens do Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse é um livro complexo. E se você não entender os símbolos que estão distribuídos dentro dele, fica difícil a sua interpretação. Mas quando você domina isso, não é dominar para ser um teólogo, mas tem pelo menos uma noção simples, básica, você consegue desmistificar o livro do Apocalipse, né? Os antigos, né, na época, da minha época, de começo de evangelho, pastor Delci, muitos pastores não liam o Apocalipse, você acredita nisso? Você sabia disso? Né? Pastores famosos de rádio, muitas das vezes eu assisti o debate de rádios, e pastores falam, olha, eu não leio o livro do Apocalipse. Eu falo, meu Deus, como é que pode? Tudo que está escrito, irmão, é para a nossa compreensão. Então, se Deus colocou, é para que a gente compreenda. E entenda, querido, estudar a palavra de Deus é uma questão de identidade. Estudar, conhecer, dominar a palavra de Deus é uma questão de identidade. Porque a identidade contém todas as informações que nós temos, sim ou não? A tua identidade possui o quê? Informações, sim ou não? Possui nome? Número de CPF? Agora está mais atual, né? A minha identidade é mais velha, aquela bem antiga, que só tinha só o número dela. Tem o número dela? Tem. Tem o número da carteira de habilitação? Tem. Hoje tem, né? O número do PIS? Tem. O que são esses números? São números que encabeçam informações. Então, a identidade é composta por letras e números, né? E hoje, depois de uma revisão, porque são 3 meses, eu tenho certeza que a gente esqueceu muita coisa que a gente estudou 3 meses atrás, né? Aliás, eu não sei nem o que eu comi ontem no almoço. Estou tentando descobrir. Então, a gente acaba esquecendo, é normal, as coisas vão acontecendo no final do ano, né? O pessoal ganhando muito dinheiro, muito próspero, né? As finanças todas comprando carro e tal. Então, a gente acaba esquecendo os problemas do dia a dia. Então, a gente vai fazer uma revisão, tá certo? De 2 meses atrás, se não me engano, acho que foi em outubro ou em setembro, uma revisão rápida, e depois nós vamos entrar na etapa final da introdução ao Apocalipse, que é a numerologia bíblica. Nós vamos ter uma noção de que cada número representa dentro das Escrituras. Gente, o que eu falei? A identidade é composta de quê? De letras e números. E a identidade do crente está onde? Na palavra de Deus. A identidade do crente é tão na palavra de Deus, tão na palavra de Deus, que no capítulo 1, versículo 1 do livro de João, a palavra fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Isso está apontando para quem? Para Jesus Cristo. Então, a identidade de Cristo, o que ela é? A palavra. Sem conhecer a palavra, o crente não tem identidade. Crente que não conhece, não domina bem a palavra, não é um crente que tem uma identidade formada. E é necessário
que a gente tenha esse hábito de querer a cada vez mais conhecer a palavra de Deus. Tá? O termo grego de conhecimento da palavra é isagoge, mergulhar para dentro. Então, é como se a palavra fosse esse ano lá de Ezequiel, e a gente faz o quê? Mergulha. Então, como você está lá na praia, quando você entra na praia, você não vai mergulhar no começo das águas, você vai bater de cara na areia, não é? Mas a partir do momento que você vai entrando, não é isso? A água vai o quê? Vai o quê? Subindo, não está, Ezequiel, não está? E chega uma hora o quê? Que não vai dar mais para você andar, porque você vai ter que o quê? Nadar. E quanto mais para dentro você vai, o que vai acontecer? No mais fundo, fica. Isso é o conhecer a palavra de Deus. Então, a teologia, irmãos, é uma ciência que estuda a palavra de Deus. É uma ciência que é a mãe de todas as ciências. E por isso que é a ciência mais importante da humanidade. Falo como agora ciência. Por quê? Porque toda ciência nasce de uma pergunta: quem eu sou? Da onde eu vim? Lá atrás, quando os grandes filósofos começaram a pensar na essência do ser humano, eles fizeram essa pergunta para ele mesmo: quem eu sou? De onde eu vim? E eles começaram a bolar teorias filosóficas, chegaram a um ponto que eles não tinham mais respostas. E quando o ser humano não tem mais respostas, qual é a resposta? Deus. E aí nasce o quê? A ciência chamada teologia, que explica o que ninguém pode explicar. Deus, ele explica o que ninguém tem poder de explicar. Por maior matemático que o homem seja, por maior cientista que ele seja, só Deus tem a explicação plena de todas as coisas, porque ele é o Criador. Por isso que é tão importante você conhecer a palavra de Deus, que é a identidade de Cristo, que vai mostrar realmente quem Deus é. Quer conhecer Deus? Quer saber como é que ele fala? Quer saber como ele pensa? Quer pensar como ele pensa? Quer agir como ele age? Está aqui. E é um sistema, a gente vai entrar na aula, tão simples de ler, mas tão complexo, que vocês vão ver um pouquinho mais agora. De tamanha é a complexidade e tamanho é o poder de Deus para tornar algo tão complexo, tão tênue, ao alcance de qualquer pessoa. Tá certo? Vamos lá. Vamos fazer uma revisão rápida, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Se eu der algumas tossidas aqui, vocês me perdoam, que eu estou com uma rinite danada. Pode abrir, por favor. Essa é a revisão, tá? É o começo. A introdução ao Apocalipse 1, vai ter a 2 agora, né? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse é o texto-chave do livro de Apocalipse. Todo o Apocalipse está baseado nesse texto, ok? Pode passar a revisão. Pode continuar. Pode dar o primeiro. Isso. A linguagem da interpretação do Apocalipse, né? 3 tipos de linguagem. A profética, são coisas que ainda não aconteceram. O livro de Apocalipse vai falar das coisas que hão de acontecer. Do capítulo 4 até o final do Apocalipse, nunca se viu nada igual na face da terra. São as coisas que hão de acontecer. Tá certo? Ela pode ser literal, pode ter coisas que são literal. Quando a palavra fala de terra, céu, mar, tem coisas dentro dessas palavras que são literais. Tá certo? E tem outros que têm o quê? Sentido figurado. Como a gente vai descobrir isso? A partir de que a gente for caminhando, a gente vai entender cada símbolo, o que é literal e o que é figurado, tá certo? A linguagem figurada é composta de 2 coisas: tipos e símbolos. Estamos revisando, tá? A linguagem literal, ela é composta de coisas celestes e terrestres, como eu falei aqui. Para a compreensão do tipo, é preciso que esse tipo se tenha um antitipo. Então, nasce um tipo, geralmente esse tipo ele nasce no Antigo Testamento,
e ele se configura no Novo Testamento. O que é o Antigo Testamento? Tá? É a mensagem profética para o Novo Testamento. Então, a mensagem profética está no Antigo Testamento e ela se cumpre profeticamente aonde? No Novo Testamento. Então, é importante você entender que o Antigo Testamento ele é uma linguagem profética que vai se cumprir no Novo Testamento. Não é isso? Então, quinta-feira, nós tivemos como tema base, não é isso? O livro de quê? De Ezequiel. No capítulo 1 de Ezequiel. Quem estava aqui em quinta-feira vai se lembrar disso. Estava? E aonde isso vai se cumprir? Lá no capítulo 1 do Apocalipse. Quando? Quando vai falando dos 4 seres viventes de Ezequiel, você vai ter o cumprimento desses 4 seres viventes aonde? No Apocalipse. Então, o diácono, né, Gabriel, falou com propriedade, falando a respeito das 4 faces dos seres viventes. Né? Rosto de homem, de leão, de boi e de águia. E ele falou o seguinte, né? E eram seres viventes que tinham o pé direito e que eles se moviam. Eles se moviam. E ele falou o seguinte, que isso representa o quê? Os 4 evangelhos. Realmente, o cumprimento dos 4 evangelhos, o quê? Por toda a face da terra. E aonde se cumpriu a pregação do evangelho nas 4 faces da terra? Aonde? Aqui. A igreja. Se você recebeu o evangelho, aliás, a palavra de Deus que saiu lá de Israel e hoje está aqui, por quê? Porque o evangelho te alcançou. Cumprimento profético. Está vendo? Se cumpriu em nós. Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Onde se cumpre o vale de ossos secos? Na restauração de Israel pós-guerra. Quem já viu aí, né, as filmagens dos campos de concentração dos judeus? O que eles eram? Ossos secos. E aí Deus fala, vou soprar dos 4 cantos, 4, a gente vai ver que significa mundo, e vou trazer o meu povo. E hoje Israel é o quê? É uma nação que vem da onde? Dos 4 cantos da terra. Você está vendo como é que o Antigo Testamento ele está vivo se cumprindo hoje? Quem é que tem poder de fazer isso? Só quem? Só Deus. Só Deus tem poder de fazer isso. Então, estudar as Escrituras é saber como Deus faz, como Ele age. Né? É saber como Ele age dentro dos tempos. E às vezes a gente perde algo tão precioso e deixa passar pela nossa vida isso. Não é por um instante, não. Isso passa pela nossa vida. Porque a gente não tem o desprendimento de folhear, de buscar o conhecimento, de procurar quem tem, de compartilhar o que temos. Quero muito, irmãos, que todos aqui tenham o conhecimento pleno do Evangelho. Para quê? Para pregar ele em todos os lugares. Que bênção seria se todos nós tivéssemos o mesmo conhecimento. Olha quantas igrejas se abririam, olha quantas pessoas seriam transformadas, olha quantas pessoas seriam restauradas. Mas não basta só os pastores. Tem que querer, tem que ter querência, como diz na brigada, né? Sem querência não vai dar. Né? Tem que ter querência. Cadê o Carlão? PQD. Né? Tem que ter querência, senão a gente não chega a lugar nenhum. Tá certo? Então pode passar. Os símbolos são entendidos antes do seu cumprimento. Está lá no capítulo 1, candeeiro representa o quê? A igreja. As estrelas, os pastores. Tá certo? E a linguagem literal, celeste, terrestre, as palavras mudam o sentido e os símbolos não. Né? Então, o que é símbolo não muda de sentido, mas o que as palavras normais, elas muitas das vezes vão mudar o sentido. E a gente vai estudar isso aí. Então, trombetas, cavaleiros, taças, tronos, são todas questões que a gente vai estar estudando com calma, devagar. Isso, lembra vocês que isso é uma revisão. Não adianta correr. Tá certo? A gente vai explicar pormenor isso na hora que tiver que explicar. A gente vai parar, ó, isso aqui significa isso,
funciona assim, vai funcionar assim, tudo devagarzinho. Isso é só para a gente revisar. Interpretações. Interpretação espiritual. Afirma que tudo tem um sentido espiritual. Nem tudo tem sentido espiritual. Tem coisas que são naturais. Pode passar. Preterista. Né? Os cristãos do primeiro século achavam que tudo era concernente à igreja daquele momento. Também não é assim. Tem coisas que eram para aquele momento. Tem coisas que realmente eram naquele momento. Né? O que vai falar a palavra? As coisas que viste, está falando de quem? Com João. É as coisas que eram naquele momento. As coisas que são, o que são as coisas que são? São as 7 igrejas. As 7 igrejas, as mesmas 7 igrejas, elas têm o mesmo perfil das igrejas de hoje. Se você olhar, existe o mesmo perfil de Esmirna, de Laodiceia, de Filadélfia. Você vai ver que é o mesmo perfil. A gente vai lá trabalhar, quando a gente chegar nas 7 igrejas, e a gente vai entender que essas 7 igrejas, dentro do tempo da história da igreja, elas têm o mesmo perfil. Então, aquilo que foi falado naquele tempo, ele se tornou presente desde a fundação da igreja. Mesmo que foi escrito no passado, ainda é atual. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Existe a igreja Filadélfia, a igreja fiel? Claro que existe. Existe a Esmirna, a igreja evangelista, que é missionária? Claro que existe. Existe correções em outras igrejas? Claro que existe. Mas por que Jesus fez isso? Ele faz isso. Vou melhorar isso, porque é atual. Ele faz isso porque a igreja é a maior autoridade na face da terra. E a autoridade não pode ser corrompida. Quando se corrompe a autoridade, o que acontece com a lei? Então, uma autoridade... Então, por que Jesus vai corrigir? Porque Jesus é ruim? Não, porque Jesus tem que colocar a autoridade no lugar certo, para caminhar o quê? De maneira certa. Então, é necessário ajustes dentro da linha do tempo. Né? Você compra um carro zero hoje. Vamos pensar. Com 2 anos, ele vai dar um tipo de manutenção. E com 10, ele vai dar outro tipo. Concorda comigo? Por mais que ele seja bom. Sim ou não? Você comprou a tua casa hoje. Está limpinha, limpa, toda zerada. Daqui a 6 meses, alguma coisinha você tem que fazer. Sim ou não? Hã? Sim. Daqui a 2 anos. E daqui a 10 anos. E se você deixar a tua casa ali do jeito que você comprou no primeiro dia, em 10 anos, como é que ela vai estar? Como é que ela vai estar? Hã? Se você não corrigir as falhas que ela vai apresentar, como é que ela vai estar? Ela vai estar o quê? Vai estar ponto de demolição, irmão. Compra uma casa, fecha ela e abre ela 10 anos depois. Para ver a trabalheira que você vai ter. E assim é a nossa vida, irmão. Por que você vem aqui para cá toda quinta, domingo, participa, recebe uma palavra, às vezes vem um pastor doido, puxa a orelha de você, às vezes vem um bozinho, passa o mel, eu sou ruim. Então, tem que reconhecer, irmão. Por quê? Porque a gente está no processo o quê? De crescimento, e tem coisas que precisam que ser o quê? Aparadas, ajeitadas, às vezes dá um pulinho meio, sai um pouquinho do prumo, aí vem o Jesus, inspira, a gente volta, né? Então é isso, irmão. Você está aqui por causa disso. Você vai crescendo, crescendo, vai brilhando, brilhando, até se tornar o quê? Dia perfeito. É por isso que é necessário estar na escola dominical. Por que você vem para a escola dominical todo domingo? Por que eu venho? Porque eu preciso o quê? Ser tratado. Tem gente que nem gosta de ouvir isso. Eu, pastor Richardson, preciso ser tratado. Porque se eu não tiver um tratamento contínuo, eu sofro de uma doença chamada pecado, irmão. Só eu, tá? Você não. Eu. Estou jogando na minha conta. E se eu não estiver sempre medicado pelos bons médicos, pelo Espírito Santo, pela palavra, vai chegar uma hora que eu vou morrer. Vou morrer uma morte física? Sim, um dia. Mas também posso morrer uma morte espiritual.
E aí você vai ver porque muitos crentes morrem. Porque quanto mais longe do corpo, mais doente a gente fica. Quanto mais longe da palavra, mais tendencioso à morte nós somos. Então, vamos lá. Futurista, considera que o futuro tudo vai acontecer. Realmente, vai acontecer a partir do capítulo 4. Qual é a melhor forma de interpretar? Juntar tudo. Passado, presente, futuro. Tá? E a gente vai ver isso dentro do estudo. E a questão espiritual também. Então vai estar tudo junto ali, a gente vai olhar o passado, vai observar o presente, com foco aonde? No futuro. Porque está perto. Eis que cedo ele vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tá certo? Vamos lá, pode continuar. Começamos com 7 bem-aventuranças. A gente vai estudar a numerologia bíblica, tá? Vai entender o que representa o número 7. Só quero dizer para você que se for estudar o número 7, uma aula não vai bastar. Só para começo da história, todo o Novo Testamento, no hebraico e no grego, está fundamentado no número 7. Todo, sem exceção. Todo ele, porque as letras hebraicas representam também números, e o grego ele não tem algarismo, então eles usam letras. E todo, num plano só. É incrível isso. É múltiplo de 7. Tem como uma coisa humana, só se quem escreveu o Novo Testamento, só se eles estivessem todos juntos. Só que o Novo Testamento foi escrito em épocas diferentes. Então, como que pode? Eles conseguiram criar no mesmo plano, debaixo do mesmo algarismo, todo o Novo Testamento, com livros diferentes, em épocas diferentes. Se não foi o Espírito Santo, me diz quem foi. Então, quando as pessoas elas vão questionar a inspiração do Espírito Santo na Bíblia, se você não tiver conhecimento, o cara cheio de falácia, de ciência, ele vai te enrolar. Mas quando você mostra o conhecimento para ele, ele vai argumentar o quê? Vem cá, filhão, aqui, ó. Vê se isso aqui tem como ser. O cara vai falar o quê? Não vai falar nada. Tem estudos baseados nisso. Aliás, para quem vai fazer teologia, né? Ó, um bom TCC, hein? Só que vai fazer o TCC, com um dia sentindo o Espírito Santo de fazer teologia, faz numerologia. Se eu fosse fazer de novo, eu faria. Só que o meu TCC foi as 7 cartas do Apocalipse. Mas hoje eu fazia numerologia, que é muito legal, tá certo? Então, começamos com o número 7, né? Falando das 7 bem-aventuranças. Aí vem uma observação. Quanto melhor conhecermos o cânon sagrado, mais entenderemos a revelação. Por quê? O que eu falei? Que o Antigo Testamento, né, é a manifestação profética do Novo Testamento. E o Novo Testamento é o cumprimento profético do Antigo. Então, para mim entender o Apocalipse, eu tenho que entender toda a Bíblia. Por quê? Porque Deus ele não só executou, aliás, ele não só vai executar o juízo do Apocalipse. Deus ele executou juízos, apocalipses, pequenos apocalipses dentro da história da humanidade. Primeiro Apocalipse foi o Éden. Segundo Apocalipse, dilúvio. Terceiro Apocalipse, Babel. Não é isso? Babel. Quarto Apocalipse, o exílio do Egito. Deus executou um juízo ali. Quinto Apocalipse, exílio de Israel. Sexto Apocalipse, arrebatamento da igreja, restauração de Israel. Sétimo Apocalipse, o milênio sabático, o juízo final. Então, os escatos, fora dentro desses escatos, existem vários juízos sobre os reis de Israel. Existiu ou não existiu? A Assíria dominou, não é isso? Acabe não morreu? Foram vários pequenos fragmentos de escatos, onde Deus foi dando o quê? Um entendimento de como ele vai fazer. Através de imagens, através de símbolos. Então, não tem como eu ler o livro de Apocalipse. Por isso que a pessoa se enrola, irmão, não sabe. Porque não tem como eu estudar Apocalipse sem conhecer Gênesis. Porque dentro de Gênesis tem 4 juízos. Tem como, pastor Sérgio? Não
tem como, cara. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entender o final se eu não entendo o começo? E é por isso que muitos não liam. Apocalipse é um livro de bênção, não é um livro de maldição. Ah, é um livro... Não, é um livro de bênção. Olha lá, tem 7 o quê? Bênção, né? Bem-aventurado os que guardaram a profecia desse livro. Bem-aventurado. São 7. É perfeito as bênçãos do Apocalipse. Então você tem que ler, irmão. Você tem que ir lá ler, olhar, procurar entender. Vocês estão tão quietinhos, irmão. Se assim acaba comigo, né? Vou mudar esse tema depois. Pensamentos chaves, tá? A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá? A parte profética se resume em 2 assuntos. O que você vai ver em Apocalipse? O arrebatamento da igreja. Está escrito, a igreja foi arrebatada? Não, está de forma tácita. Através de quê? Símbolos da doutrina pré-tribulacionista. Você vai ver a doutrina pré-tribulacionista através dos símbolos. Você vai ver que a igreja sobe. Tá certo? Você vai ver, isso a gente vai estudar. Que o evangelho lá, os 4 seres viventes que representam o evangelho, tem características próprias do Senhor Jesus, ok? O boi é o servo. Quem candeou o boi aqui, sabe que ele é forte, tem força, mas que você consegue conduzir ele. E Jesus foi conduzido o quê? Para a cruz do Calvário, pelo amor da nossa vida. O evangelho de Lucas é o homem, a inteligência. Jesus, ele se fez carne, ele se fez o quê? Homem. Sim ou não? Mateus é o leão. Por quê? Jesus é o leão da onde? Da tribo de Judá. E João é a águia. Característica da águia. Ela avisa quando ela vai arrebatar a presa? Ela aparece do nada e o que ela faz? Rapidamente. Se você entender símbolos, você vai entender isso? Que a igreja é arrebatada? Eu, João, fui arrebatado, não é isso que ele narra? Em sentidos. Ele está arrebatando, João representa o quê? A igreja arrebatada. E depois, ele começa a ter as visões. Quando você olhar no final das igrejas, você vai, João repetindo isso. E tinha uma porta aberta. E o anjo forte falou, sobe para cá. Ele passou a igreja, João subiu, representando a igreja arrebatada. O tempo da igreja termina quando ela sobe. O tempo da graça termina quando a igreja sobe. Doutrina pré-tribulacionista. Não está escrito em palavras, está escrito de forma o quê? Tipificada, simbólica. Mas, pastor, por que Deus fez isso? Por que Deus colocou essas coisas? Primeiro, João estava debaixo de uma perseguição tremenda. Ele era um dos líderes da seita. Ele era, naquela época, um dos talibãs, que o pessoal tinha medo do evangelho. Ele estava caçado. Então, Jesus, ele colocou. Segundo, para que eu e você tivéssemos o desprendimento de abrir isso aqui e procurar entender. Terceiro, para que nós, através de abrirmos isso aqui, buscássemos a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Por isso que Deus fez assim. Por isso que Deus fez assim. Irmão, a vida com Deus não é uma vida de simplicidade. É uma vida que tem uma dinâmica constante. É uma vida de bênçãos, mas é uma vida também de prioridade. Relacionar-se com Deus é uma questão de prioridade e de dedicação. Se você não se dedicar às coisas de Deus, irmão, estou falando para tu viver dentro da igreja, não. Mas você tem que ter seu tempo de dedicação. E Deus não facilitaria. Porque Deus Pai não facilitou nem a vida de Jesus. Facilitou? Pai,
se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. Qual foi a vontade de Deus? Que o Senhor Jesus fosse moído pelos meus pecados, pelos seus pecados. Foi fácil para ele? Foi? Foi fácil para Jesus? Então não vem querer facilidade aqui não, irmão, que aqui não tem. Se ele não poupou nem o seu próprio filho. Então a gente tem que ter. Mas hoje, em Filipenses 2, que o nome dele já é acima de quê? De todo o... Para que sobre o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que está onde? 3 coisas. No céu, na terra e embaixo da terra. E todos reconheçam que Jesus é o Senhor. Para a honra e glória de quem? Você quer vitória, irmão? Passa por um processo, porque Deus vai te honrar. O processo faz parte. Jesus é o primogênito. Tem vitória, tem cura, tem libertação, tem movimento, mas também tem caos. Também tem estreito. Também tem busca, tem monte, tem oração, tem adoração. Tem uma opção de coisa. E essa é a dinâmica que é apaixonante. Um Deus que ele não exime ninguém. Ele trabalha para todos iguais. Do filho ao caçula, todos iguais. Vamos lá, vamos andar. A hora está andando, eu tenho que andar. Vamos lá, revisando. Vamos dar uma andada agora, bem rápida. Vai indo. Vamos lá, pode passar. O arrebatamento da igreja, tá? E a restauração de Israel. A igreja subiu, o que vai faltar? A restauração de Israel. Duas coisas que o Apocalipse vai tratar. Subiu a igreja, o que vai faltar? A restauração de Israel. Foi o tema Amós 9, versículo 5, 11. Está ruim. Foi 11, foi? É esse tema aí de Amós, a restauração de Israel, lá da igreja lá. Você está vendo como é que uma coisa vai se encaixando, como se fosse um grande, né? Se fosse um filme, eu ia falar que é uma grande Matrix, mas não é, né? É uma grande coxa de retalhos que vão se encaixando, né? Vai, vamos embora. Chegamos já? Terminamos? Estou ficando bom nisso. Mateus 10:30. Agora nós vamos ver a parte numérica da identidade. Falamos de letras, né? Falar a parte numérica. O que fala Mateus 10:30? Deixa eu ver se você sabe. Se você responder isso, eu vou te dar 1 milhão agora. 1 milhão, você ganha agora. Já passei, mas eu quero saber, eu quero fazer a pergunta. Sabe? Qual é a pergunta? O que está escrito em Mateus? Não, os cabelos. Você sabe quantos cabelos você tem? Não sei qual é. Não dá para saber, não? Perdeu 2 milhões, dá 2. Quem quer responder aí? Hã? Tá perto de você? Teu cabelo? Tá? Tá numa coisa que você usa sempre? Você usa sempre a tua cabeça, não usa? Hã? Você pintia o cabelo de manhã? Pintia. Hã? Você pinta ele. Quando nasce um branco, você sabe que nasceu um branco. Eu já estou com vários. Mas quem já tem vários brancos, sabe quanto tem? Só os carecas que sabem quantos cabelos tem, porque raspar. Não tem nenhum. Não tem nenhum, né? Mas quem está lá, olha lá, um sabe, olha lá, vai a conta da barba. Tem? Sabe quantos tem a barba? Tem que pular, né, irmão? Aquele ali é careca, não vale. Então, irmãos, é uma coisa simples. Hã? Simples. É uma coisa simples, está perto da gente. Mas a gente não sabe. Olha o tamanho da nossa finitude diante de Deus. Como a gente é limitado, irmão. Como a gente não pode ser arrogante, prepotente. Como a gente tem obrigação de ser humilde. Porque nem os fios de cabelo a gente sabe que tem. Tá certo? Então, olha lá. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então, você vê que esse relacionamento com números
Não é um livro de números, tá? Porque o livro de números no Antigo Testamento tem um outro significado. O livro de números, no hebraico, é Bamidbar. Bamidbar significa no deserto. E o que significa aquele livro de números lá, tá? Só para melhorar assim, para vocês entenderem que não é aquilo. Aquele livro trata das transições de Israel dentro do deserto. Então, se você ler um livro de números lá, você vai ver que Israel está andando no deserto. Está acontecendo coisas no deserto, e aquele livro está retratando isso. Tá certo? Mas não, a numerologia bíblica é uma ciência, uma ciência anexa, tá? A teologia que facilita a interpretação, assim como a tipologia. Então, são ciências anexas, que dentro da história da humanidade não nasceu com a teologia contemporânea. Isso nasce na teologia mais profunda, mais raiz. Os sábios judaicos, eles tinham um sistema de interpretação para números, para entender melhor a Bíblia. É por isso que o escriba, ele era um profissional altamente treinado e que não podia haver rasuras nem em uma letra. Se errasse três letras dentro do texto, era rasgado para reescrever tudo. Imagina, o cara escreveu uma folha daquela, não é pouca coisa aqui não, tá? Chegar no final da folha, o cara errou 3 letras, está cansado. Começa tudo de novo. Haja paciência, irmão, misericórdia. Então, assim, é uma ciência que não é uma ciência comum. Ela existe dedicação. Está vendo como é que não é fácil? Tá certo? Então, vamos lá. Desculpa. Os números da Bíblia são usados para revelar a sabedoria divina, a perfeição em todas as obras do Senhor. Tá certo? Então, da mesma forma que a letra escrita está falando uma coisa, os números que a Bíblia apresenta estão falando a mesma coisa. Tudo no mesmo plano, falando numa mesma língua, numa mesma direção. A mensagem se confirma. Tá ok? Os números mais relacionados na obra de Deus são o 3, o 7, o 10 e o 12. Você vai ver isso muito lá no livro de Apocalipse. Vai ver muito isso acontecer. Tá? O 3, são os mais comuns. É a perfeição divina. Tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3, que também são um. Que explica a Trindade. As pessoas não conseguem explicar a Trindade. Eu vou explicar para vocês a Trindade em algo muito simples. Uma palavra vai explicar a Trindade para vocês. 3, são todos eles Deus poderosos, que andam na mesma direção e comungam no mesmo sentido em todas as áreas. Que pensam a mesma coisa, que agem da mesma forma, que fazem da mesma forma. O que representa a Trindade? Uma palavra: comunhão. A palavra que dá referência à Trindade é comunhão. É por isso que Deus gosta tanto de comunhão. É por isso que nós ceiamos e mantemos sempre a comunhão. Porque Deus é comunhão. Eles estão em comum, Então, o que vai explicar a Trindade? Comunhão. Nenhum dos deuses das outras mitologias falavam a mesma língua. Se você olhar a mitologia grega, Hades estava sempre em guerra com Poseidon, e Poseidon com Atena, e há sempre uma guerra. Na mitologia hindu, um vai compactuando contra o outro o tempo todo. Na mitologia romana, Júpiter, Platão, Netuno estão sempre em conflito. Mas quando você trata de Deus, vocês vão ver que eles sempre estão o quê? Em comunhão. Então, quando você vai olhar as outras mitologias, as outras nações, e quando eles se deparam com o Evangelho, eles falam: olha, está acontecendo aqui uma coisa que a gente nunca viu. Um Deus que é 3, mas também que é um, que fala a mesma língua, que ama os seres humanos. Nas outras mitologias, os seres humanos eram jogados.
E quando eles se deparam com isso, eles ficam tão assustados, que os filósofos gregos, olha só, Teófilo fala o seguinte: Lucas, vai lá e vê que Deus é esse. E escreve. E quando você olha o plano de fundo do Evangelho de Lucas, Lucas vai explicando como esse Deus é bom, como Jesus é maravilhoso, como ele age, como ele trabalha. É muito lindo de ver quando você entra dentro da mente do autor e vê como ele está vendo isso. É uma coisa fantástica. Só quem lê e sente isso, que busca, que consegue ter esse sentimento. Né? Vamos lá. 3, 7, 12. 10. Perfeição ordinal, comum e humana. Tá certo? Uma perfeição. Camisa 10 do time, quem é? É o melhor jogador do time? Era para ser, né, pastor Delci? Antigamente era. Quem era o 10 de 70? Hã? Pelé, não é? É à toa isso? Não. Quem é o 10 do Flamengo hoje? Arrascaeta. Do Vasco, não precisa ter, que tudo é a mesma porca. Não, joga nada. Vamos... Pode botar qualquer um delas lá que vai dar tudo a mesma coisa. Junta tudo e... 12. Perfeição eterna. Representa a igreja em todos os tempos. Tá certo? Por que tem 24 tronos? 24 tronos lá no Apocalipse. Por quê? Representa o quê? A igreja do Antigo, que é 12. Quem é a igreja do Antigo Testamento? As 12 tribos de... E quem é a igreja do Novo? Os 12 apóstolos. É por isso que tem 24 tronos. 12 mais 12 dá 24. Está no Apocalipse o quê? Porque é uma perfeição o quê? Eterna. Foi aleatoriamente que Jesus escolheu 12? Sim ou não? Não. Foi aleatoriamente que Jacó teve 12 filhos? Sim ou não? Não. Foi tudo pensado. Preste atenção, irmão. Olha bem o que eu estou falando para vocês. Que você está com algo na mão que foi pensado há bilhões de anos atrás. Está na tua mão. Bilhões. Que matematicamente foi pensado e repensado para estar na tua mão. E não é para ficar aberto no Salmo 91, é para ler. Vocês ainda me amam? Não podia faltar. Está tudo bem aí? Está tudo bem aí atrás? Está ruim não. Tem um lá que... Está tudo bem, irmão? Só um só, o resto está tudo ruim? Tem que ir aí? Bilhões de anos. Está na tua mão. Pode passar. Vamos lá. Passa. Não tem mais não? Já foi? O número 4. O mundo. Norte, sul, leste. Quantas estações tem um ano? Quantas? Verão, primavera, outono, inverno. Quantos impérios existiam? Quantos? Quantos impérios? O persa, o médio persa, o grego e o babilônico. Quantos seres viventes estão no livro de Ezequiel e no Apocalipse? Eles têm olhos por todo o corpo, por quê? Representa o quê? Onisciência. Deus olha todas as coisas em todos os tempos. E por que eles têm asas? Porque eles são sem asas. Porque o Senhor é onipresente. Está vendo aí? Pastor, mas por que no Antigo Testamento, no capítulo 6 de Isaías, eles tinham 6 asas, e 2 cobriam o rosto, e 2 voavam, e 2 cobriam os pés? É simples. No Antigo Testamento a graça não estava consumada. Eles não podiam ver a glória de Deus, então eles cobriam porque a glória de Deus é infinitamente maior do que a dos anjos.
Eles tinham duas asas que batiam, porque quando Deus mandava, eles tinham que ir o quê? Imediata. E por que as duas asas cobriam os pés? Porque quem estava vendo era Isaías. E se não existia graça, a santidade dos anjos era muito maior do que a de Isaías. E se eles não cobrissem os pés, os anjos consumiriam Isaías. E por que João está vendo tudo isso? Graça é o que você está vendo hoje. Sabe por que você consegue ter um relacionamento com o Espírito Santo, falar em línguas, absorver mistérios, Deus falar contigo, sem te fulminar? Porque Jesus um dia foi na cruz do Calvário. Está vendo como é que o antigo se cumpre no novo? Está vendo aí? Vamos lá. 5. Graça. Quantas feridas Jesus teve? Vamos lá. Feridas furadas, tá? Fala para mim. 2, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Qual é a quinta? Foi à toa? Foi pensado ou não foi? Nos mínimos detalhes. 5 também representa responsabilidade do homem. É um número de responsabilidade. Parábola dos talentos. O primeiro ganhou quantos talentos? O que Jesus falou sobre, né? O Senhor falou, servo bom e fiel, porque você foi o quê? Responsável. Foi à toa? Agora, esse número 5, ele vai se ajuntar. Responsabilidade com graça. Vai se ajuntar dentro do texto. Vai ter hora que os dois vão se ajuntar. Porque da mesma forma que está debaixo da graça, você tem que ter responsabilidade com o Evangelho. Vai chegar uma hora nos textos que eles vão fazer assim, ó. Se chocarem. Foi pensado, irmão, isso? Tudo foi pensado. 6 é o quê? O número do quem? Do homem. Aí vem a pergunta, pastor, e o 666? O 666 não é trabalhado na numerologia como numerologia, ele é trabalhado como símbolo. Tá? Ele é um capítulo à parte. O 6, né? Ele é abaixo do 7, que é a perfeição. E ele aponta dentro dos tempos, tempo de Deus, Antigo Testamento, a transição, Jesus Cristo vem como homem, tempo da graça, Espírito Santo. O 6 sempre está perseguindo o 7, está abaixo, não é isso? Então, aponta o homem o tempo todo, querendo ser igual a quem? A Deus. Por isso que é 666. Em todos os tempos, você vai ver o homem buscando querer ser igual a Deus. Como Satanás corrompeu a humanidade lá no começo. Você, olha a palavrinha, você será igual a quem? Como, olha o que o tio está falando, passeando na Bíblia, ó. Como, presta atenção no tio, como que Pôncio Pilatos falou com Jesus na hora da crucificação. Ele falou como? Eu tenho o quê? Pilatos falando, eu tenho poder para quê? O que ele está se fazendo ali? Se fazendo de quê? De Deus. Foi sim ou não? Sim. E como, olha o tio, presta atenção no tio, o anticristo vai ser manifestado, está no Apocalipse, se sentará no trono de Deus, tendo uma aparência de... Então você vai ver dentro da humanidade, o número 6, sempre perseguindo 7. O homem querendo ser igual a Deus. Tá certo? Esse número vai se manifestar assim, feião, 666, não, ele vai se manifestar dentro. Agora vocês vão começar, bem-vindo ao conhecimento, tá? Olha, conhecimento é uma coisa maravilhosa.
Mas deixa a gente, tem hora, ele vai estar o quê? Embutido. Pode estar num múltiplo, pode estar salteado entre números. Por exemplo, 1746, 178, 84, 12, 18. 3 vezes 6. Obrigado. 6, 6, 6. Está tudo bem aí, irmãos? Vocês estão comigo? Bem-vindos ao conhecimento. Vocês vão ver coisas de forma diferente. Quem tem a capacidade de fazer isso? O Espírito Santo vai te mostrar. Aí tu começa a analisar como funciona o plano de fundo disso. Vamos lá. Ressalta-se ainda, tá ali, a relação com os precursores do anticristo. Vamos lá. Quantos côvados Golias tinha? 6 côvados de altura. A sua lança media 600 ciclos de ferro. Olha, presta bem atenção. Olha para os pés da estátua de Nabucodonosor. Ela tem pés de barro com partes de ferro. O que isso está falando? Que, onde que a pedra bateu na estátua? Foi aqui. Por quê? Porque o barro não se funde com ferro. Não existe uma solda de barro com ferro. Você não vai conseguir soldar barro no ferro. É por isso que esse é o ponto fraco. E o ferro significa arrogância, prepotência. Você bate uma coisa de ferro, não dói? Não é ruim? Quando tu pega o ferro, quem trabalha com ferro sabe, aí trabalhou em Areal, dá uma pancada no ferro, Rica. Misericórdia, troço ruim. Não tem tempo ruim para tu lidar com o ferro. Quem trabalhou em Areal, a pancada que você dá, qualquer pancadinha, meu filho, é de você chorar, né, Ana? É de você gemer. É arrogância, prepotência. Então, Deus quebrando a arrogância de quem? Do homem. A estátua de Nabucodonosor. Vamos lá. 60 côvados de altura, um múltiplo de 6. 6 de largura, Daniel 3:1. O número do anticristo está lá. Só para a gente ver, bota lá Apocalipse 3:18. Só para a gente confirmar direitinho. Todo mundo já sabe, mas é bom a gente ver. Por que não? Vamos ler o texto um pouquinho agora, que a gente está mais sociável, né, para falar. Eis aqui o quê? Olha o texto. Apocalipse 13, 18, não é isso? É 18 ou não? 8. 18. Abre aí. Abre aí. Olha lá. Eis aqui a sabedoria. O que o texto começa a falar? De sabedor? Espera aí. Olha o texto, irmão. Olha o texto. Deus está falando de inteligência? Está falando de quê? Sabedoria é dom de quem? Do Senhor. Inteligência humana consegue discernir? Não. Todo ser humano é capacitado, é dotado de inteligência? Sim. Sabedoria. Sabedoria é dom de Deus. Quem quer sabedoria, pede a quem? Que dá. Olha o texto se fundindo no outro de novo, ó. O texto interpretando o próprio texto, ó, se fundindo num só. Olha lá. Eis aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Então é um símbolo. E aí a gente explicou o 666. Que beleza, vocês aprenderam o 666. Olha que legal. Agora, eu tenho uma teoria particular do 666. Essa é minha, tá? Não quero que vocês copiem. É a teoria de maluco. Tá? O número do homem é o quê? 6. Sim ou não? Quantos livros a Bíblia tem? Fala para mim. Ora, se o número do homem é 6 e a Bíblia é 66, o homem, quem tem a Bíblia na mão e não busca o conhecimento, é uma besta. Fazer o que é minha, tá? Estou falando de ninguém, estou falando de mim, tá? É minha, particular. É só minha, eu não dou para ninguém. Tá gravado, hein? Tá, é minha. É minha, tá bom? Para ninguém se ofender.
É minha, eu uso para mim, tá? Essa besta sou eu. Tem que procurar o conhecimento, tá bom? Para ninguém se ofender. Vamos lá. Aí, irmãos, está ali, ó, o número 6, ele aparece 199 vezes. O número 5 aparece 318 vezes, tá? O número 5 também, há casos que eles apresentam oportunidade, tá bom? Então, tem esse estudo eu vou disponibilizar para os homens. Cadê o Fernando? E quem precisar, também está com a Grazi, pega com o Fernando ali, ele vai disponibilizar para os grupos. Para quê? Para quando eu vier na próxima aula para falar do Apocalipse, eu vou esquecer tudo isso, a gente vai entrar no livro. Versículo por versículo, passo a passo. Aí o que nós vamos fazer? Utilizar as ferramentas, não é isso? Por isso que eu estou dando as ferramentas, para a gente chegar aqui, ó, o que significa? Aí vai ficar fácil, que a gente vai lendo o texto, ó, aplica a ferramenta, aplica a ferramenta, aplica a ferramenta, aplica. E a gente vai conseguir o quê? Andar com o livro com mais facilidade, sem essas místicas todas, tá bom? Oi. Eu já falei lá, mas se quiser dar um pulinho lá. Eu já tinha falado lá no começo. Vamos lá. Volta lá. Vai lá. Pulinho, então, ó. 1 aparece em 1898 na vida. Está associado à divindade. Tá? No cardinal, ele é a unidade. No ordinal, ele é a primazia. Quando fala e vi como estava sentado no trono. Está falando do quê? Deus Pai, Deus Filho. Agora, quando fala primeiro, Deus, primeiro, fala de Jesus, ele vai falar especificamente de alguém. Espírito Santo, primeiro. Ele vai estar ali no texto dizendo quem é esse primeiro. Tá? Mas o texto vai te fazer você perceber. Tá? Ah, foi muito bom ter voltado. Olha só como é que eu pulei, coisa importante. 2 é o quê? Contraste. Olha só, isso é muito importante. Contraste. A espada que sai da boca de Jesus é o quê? Ela tem quantos gumes? Ó, é um contraste, sim ou não? Por quê? Porque ela corta para lá, mas corta para cá. A espada que sai da boca de Jesus é o quê? A palavra de Deus, sim ou não? Então, vou traduzir em miúdos. Linguagem do pastor Richardson. Pau que dá em Chico, dá em... Obrigado. Deu para perceber, né? Então, quando o pregador sobe aqui para pregar, pau que dá em Chico, dá em... Já tomou uma pancada, né? Subiu para pregar, primeira pancada vem quem? Certo? Então, é um contraste. É um número de bênção. É um número de bênção também. Um casal, são 2. Na presença do Senhor é o quê? É bênção. Mas é um número de problema. Um casal, fora da presença do Senhor, o que é? Problema. Então vamos tratar assim, por exemplo, 2 irmãos, Caim e Abel, fora da presença de Deus, o que aconteceu? Problema. Esaú e Jacó, problema. Então, esse número, ele vai o quê? À medida do texto, mostrar o que está acontecendo ali, tá certo? Aparece 808 vezes na vida, aí vai mostrando os contrastes, luz e trevas, dia e noite, salvos e perdidos, 2 testemunhas. As 2 testemunhas lá, capítulo 10 de Apocalipse. É conflito ou não é? Por quê? Elas vão conflitar com quem? Com a humanidade. Conflito. Está lá. Ó. Tá? 3, plenitude de Deus. Eu tinha falado, por isso que eu pulei. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos lá. As inscrições que estavam em cima da cruz de Cristo estavam escritas em quantas línguas? Grego, aramaico e lá. 3. É isso? Tem mais outras coisas. Tá? No Antigo Testamento, tem muita coisa, tá, irmão? Se for numerar, tem muito. O relacionamento do templo. O átrio exterior, o santo e o santo 2. 3 partes. Tá bom? Aparece 467 vezes na Bíblia. Dá uma olhada lá em João. Isaías 6, você sabe, né? O Senhor falava o quê? Como é que os serafins falavam? Eles falavam o quê? Santo, Santo, Deus Pai, Deus Filho
Deus tem, irmãos, você vai vendo ali que são quantas vezes? 467 vezes que vai tratar disso. O de cima, de número 2, são quantas? Está ali, ó, não estou nem enxergando. 808 vezes. Número 1, 1898 vezes. Tratando da mesma coisa. Vai, agora sim, 4 já foi, né? Passamos, não foi? Passamos já o 4, né? Agora falta 7, 8, 9, é isso? Obrigado. 7, esse aí é um capítulo à parte, tá? Todos sendo em grego, o que foi escrito em grego também, e em hebraico. Todos, sem exceção, os livros, na numerologia. Irmão, é estudo, tá? É muita coisa. Estão ligados ao 7. Todos os versículos estão ligados ao 7. Alguém consegue fazer isso? Nem se fosse o maior matemático do mundo. Se você for estudar isso aí, irmão, isso é estudo para mais de anos. Houve um questionamento a respeito da inspiração da Bíblia, né? Nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, eu tenho até um texto, depois eu escrevo lá, eu pego no livro para vocês, que uma das teses da defesa da inspiração do Espírito Santo foi o Novo Testamento, baseado no número 7. Provando que o Novo Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo, porque não há como 3 livros em tempos diferentes, ser todos baseados na numerologia no mesmo número, 7, por línguas diferentes, por pessoas diferentes. Não tem como, se não foi Deus que fez isso. Tá? Tem um estudo feito sobre isso. E, em detalhe, o camarada que provocou esse estudo, ele era ateu. Se converteu. Porque não tem humanamente como explicar uma coisa dessa. Não tem, não há como, tá? Então, é o número da perfeição, da plenitude, da eficiência, da consumação, tá? Então, vamos lá, perdão, 70 vezes 7. Apocalipse, vamos lá, Apocalipse 1, versículo 13 e 16, vamos lá. Vai estar falando da bem-aventurança, só para a gente relembrar. 13 ao 16, vamos lá. E no meio de 7, o quê? Castiçais. Vamos explicar um pouquinho isso? São 7, tá? São 7 igrejas. Quem é que está no meio de 7 castiçais? Jesus, não é isso? Ele é o Senhor das igrejas, sim ou não? Então ele está assim na igreja, ó, examinando, ó. Está lá no meio dos 7, ó. Está aqui nessa hora, tá? Fazendo isso, tá? Aqui. Tem que melhorar. Quem é o dono? Quem é que pode fazer? Quem é que tem o direito? Por isso que ele está no meio dos 7 castiçais. Como o quê? Um supervisor, dono, olhando aquilo que ele plantou. Vou melhorar isso aqui. É assim que ele está. Passeando aqui no banco. Meu irmão, tem que dar um jeitinho aqui. Ó, vamos melhorar isso aqui. Olha, perdoa aqui. Ama ali. Vamos lá. Jesus, irmão, está aqui. Porque ele tem o direito. Ele é o dono. Olha lá, 7. No meio do 7, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés com uma veste comprida, cingido com peito com cinto de ouro. O ouro simboliza o quê? Incorruptibilidade. Sua cabeça com cabelos brancos, santidade. Branco significa o quê? Pureza. Como a neve, os olhos como chama de fogo. Por quê? Ó, é igual um raio-x. Ele passou o olho, irmão, não adianta se esconder. Já vê tudo, não tem essa. 7 castiçais, volta para cá. Não foi falado de 7 castiçais? São as igrejas. Tá? Semelhante ao latão, como tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz
como uma voz, agora vem um sentido legal disso tudo. Águas, mar, são povos. Você vai gostar dessa, Delci? Aperta minha mão aqui. Você vai gostar dessa. Se mar são povos, povos são ajuntamento de famílias. Águas são menor do que mar. Águas são o quê? Famílias, como a voz de muitas famílias. Depois paga um lanche, hein? Estou brincando, tá, irmão? Quem é que está fazendo a vistoria? As 7 estrelas são o quê? Os 7? Pastor, vem cá, vamos vistoriar isso aqui, tua igreja. Ó. Sobe lá no altar e fala disso aqui. Está dando ruim. Ó. Tem que dar um jeitinho aqui. Vou te inspirar, ó. Tal versículo tal, você sonhou, é isso mesmo. Sobe lá e fala disso. As coisas que são. Está vendo aí, irmão? Estamos vivendo isso agora. Aqui, está aqui, se cumprindo aqui, irmão. Na frente de vocês. Rapaz, se eu fosse vocês, eu dava uma explosão de glória, sai voando por aí. Que está se cumprindo aquilo que Isaías queria viver, aquilo que Jeremias queria viver, aquilo que Ezequiel queria viver, aquilo que Amós queria viver, se cumprindo na tua cara. Aquilo que há bilhões de anos foi pensado no coração do Pai, se cumprindo agora na igreja. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse que transcende as gerações? Que amor é esse? Eu não consigo explicar que amor é esse. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, eu não consigo. Eu quero um dia conhecer, assim como eu sou conhecido, eu tenho que conhecer. E o seu rosto era como o sol, né? Vai aquecer, não vai ter sol, mas o rosto do Senhor é o sol, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, lá, fala que não precisava mais de sol, Nova Jerusalém. Né? Vamos lá. Então, se o 7 é a perfeição, o 8 simboliza o quê? Algo mais que perfeito. Olha só que legal. No grego, é muito legal essa. No grego, a representação do nome de Jesus, dividindo por duas letras, é 8, 8, 8. Sabe por que é 888? Porque por mais que o homem tenta ser perfeito, o anticristo vai tentar ser, ele nunca vai chegar a ser igual a Jesus. Nunca! Ele vai tentar e não vai conseguir ser perfeito. E nunca vai chegar a Jesus. Nada passou desapercebido. Nada. Simboliza a ressurreição, algo mais que perfeito. Né? Falei ali, a ressurreição do Senhor Jesus se deu no primeiro dia da semana, depois do 7º, é o 8. Né? Depois do 7º vem o 8. A arca de Noé foram salva quantas pessoas? 8. 8 pessoas. Sim ou não? Sim. Pai, Noé e esposa, e os 3 filhos e esposa. Salvação de forma perfeita, mais que perfeito. Não foi mais que perfeito, não? Constrói então você, bonitão, uma arca sem leme, só com uma entrada e uma saída, sela ela, joga no mar e vê se você consegue se salvar. Se não foi Deus que fez a salvação. Vai lá, experimenta aí. Nem um barquinho a remo você consegue. Vai conseguir com a arca cheio de bicho ainda. Ainda mais aquela bicharada lá dentro, já pensou? Todo mundo em jejum. Todo mundo em jejum, irmão. Você acha que Deus precisa de comida dentro de uma arca para alimentar bicho? Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte, não come nada. Ele desce, Israel está fazendo uma anistia daquele arraial. Ele quebra as tábuas e sobe de novo, mais 40. Sem comer nada e sem beber. Sabe por causa de quê? Porque na presença do Senhor não há espaço para fome, porque você está no mundo espiritual. Você não precisa de comida, você precisa de natural. Você está no espiritual, irmão. É Deus que te sustenta. Para de balela, rapaz.
Está além da compreensão, mecanismos e estudos humanos. Deus está sempre além. Mas tem que entender isso, né? Olha lá, 8. Elias, quantos milagres ele fez? 8. E Eliseu? 16. Bem-vindo ao conhecimento, irmão. É isso aí. Número 9, perfeição da ordem divina. Quantos são os gomos do fruto do Espírito? Não é frutos. O fruto é o amor, tá? Dentro do amor, os frutos são amor, gozo, vai dar 9. Paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé, esperança. Não dá 9. Alguma coisa vai escapar. Quantos são as bem-aventuranças? 9. Então, lá, perfeição na ordem divina. Aparece 49 vezes. Vamos andar. Tem um número bem legal aqui. O 10, já falamos, 242 vezes. A palavra 10º, 79 vezes. Plenitude do homem, perfeição da ordem divina. Êxodo 20 é a lei. 10, o quê? Mandamento. Né? Lucas, depois a gente vê lá com calma, tem que andar um pouquinho mais. Número 11, tá? 11, número do caos. Ali estão as referências. Os príncipes de Edom eram 11. Ele foi um tropeço para Israel, né? Edom foi tão tropeço para Israel que Herodes era Indomeu. Tipificando o quê? Edom contra Israel. Israel contra Esaú. Tá? Eram 11. Os anos que Zedequias reinou, reinou 11 anos. E depois, Israel viveu o caos, foi levado ao exílio. Tá certo? A jornada, isso é bem legal, tá? Do pé de Orebes a Cádiz Barné, em Canaã, sabe quantos dias eram? Rapidinho, né? O que Israel se cismou de fazer? Murmurar. E o que aconteceu com a palavrinha? Caos. Está aí, ó, tudo foi pensado. 12, perfeição eterna, nós falamos sobre isso. Tá? Aparece 187 vezes. Agora vem um número bastante legal, para a gente terminar, e tem mais 2 números. Vai, tem mais uma. 13. 13 simboliza o pecado. Oh, para quem pensa que as coisas acontecem por acaso. Oh, nada acontece por acaso. Ali, ó, a primeira referência trata de uma rebelião, está em Gênesis 14, 4, vai tratar de uma rebelião. Agora, esse aí de Esther, eu gostaria de abrir. Capítulo 3, versículos 7 ao 13, vai... É Esther. Vamos ver se está lá escrito. Vamos ler o texto para vocês verem se vocês conseguem. Abre para nós. Estamos terminando. Não é esse. É o 3, 7 ao 13, é isso? Isso, vê isso aí. Ó, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º, se lançou puro, isto é, a sorte perante a mãe, no dia do mês em mês, até que do 10º mês, que é o mês de Adar, vai. Vê se está aí nesse texto. A mãe de seu rei, existe espalhando dividindo entre os vossos povos, a província do teu reino. Pá, pode ir. Se bem pareceu, escreva-se, mantém que eu porei nas mãos 10.000 talentos de prata. Vai. Vamos ver se é o texto que eu quero. Então, tira o reino, né? Vai. Será que eu não botei? Vai. 12. Então, chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia... Olha lá. Então, chamaram os escrivãos, olha lá, do rei, no primeiro mês, no dia... Qual dia? Essa história é a história de quem? De Esther, da perseguição de Israel, né? Lá
na Média e na Pérsia, e a perseguição que começa aí a Amã. Incrível, né? Por que no dia 13? Por que foi no dia 13? Olha lá. E conforme tudo que Amã mandou, escreveu o princípio do rei, os governantes que havia, foi no dia 13, tá? De um mês. Tá? Agora vai. Outro. E as cartas, e todas as províncias do rei que destruísse, matasse, lançasse a perder todos os judeus, desde o moço mais velho, olha aí, lançasse a perder todos os judeus, desde o morro até as crianças, em um mesmo dia, então no dia 13 começou, no dia 13 foi lançado o édito. Mas por que foi 13? Toda vez que você vê o 13, você vai estar relacionando a pecado. Tem vezes que esse 13 vai estar relacionado à redenção de Jesus na cruz do Calvário, que livrou o homem de da maldição do pecado. Então vamos pensar em algumas coisas que aconteceram dentro da história, que não tem nada a ver. Lembra do 11? 11 de setembro. O que aconteceu nos Estados Unidos? Foi à toa? Caos. Caos. O 11 é caos. O que aconteceu nos Estados Unidos? 11? Caos. Foi à toa? Não. Então, são coisas, é muita coincidência a Bíblia mostrar assim se é isso. E 13, eu vou deixar vocês pensarem. Pensa aí, de repente você vai ver. Quem sabe você vai ver por aí em algum lugar. Quem sabe, eu não sei. Quem sabe, né? Pode ser que eu esteja maluco. É normal, eu não sou muito bom da cabeça mesmo. Vamos lá terminar isso, para a gente terminar o 40, até o 30, tá? Vários ministérios começaram com o número 30. Davi começou a reinar com 30 anos. José começou seu trabalho lá no Egito com 30. Jesus começou seu ministério com 30. O 30 simboliza o quê? Responsabilidade com as coisas de Deus. Tá? O 30 está sempre aí nessa questão de responsabilidade. Tudo vê 30, opa, tem responsabilidade. E o 40? 40 é um número de provação, de tentação e de gerações. Quantos anos Moisés tinha? 120, quando ele morreu. Ele viveu 40 anos aonde? Aonde que ele viveu? No Egito. E no final desses 40 anos ele teve o quê? Uma provação. E depois ele viveu 40 anos lá com o sogro dele. Tinha uma mulher morena igual a minha, bonita. Escolheu bem. Sabia? Escolheu o garoto. É por isso que eu sou fã de Moisés, irmão, que a gente tem gosto parecido. A gente tem gosto parecido. Né? Depois desses 40 anos, ele foi levado ao monte para quê? Para ser provado. Falou, tira a sandália dos seus pés, senão você vai ser fulminado, cara. Você vai voltar para Israel. Foi provado. Foi ou não foi? Foi começar a conduzir Israel, uma celeuma danada. E no final da história dele, com os 120 anos, o que acontece com ele? Ele fala assim, Deus, estou com 120 e estou com todo o gás. Deixa eu entrar em Canaã. Fala, você não vai entrar, porque você feriu a rocha. Imagina a provação que Moisés, 120 anos trabalhando ali, a provação que ele sofreu. Jesus foi tentado quantos dias? 40. Então Moisés viveu 3 gerações. Jesus, foi tentado 3 vezes, em 40. Jesus foi tentado o quê? 40 dias. Moisés ficou 40 dias aonde? No monte. E depois ele encontra o quê? O bezerro de ouro. Foi tentado, foi provado. Não é isso? Não é isso? Foi ou não? Então, está lá, provação de Moisés. 3 períodos de 40 anos. Né? Já Elias, eu não me recordo dessa referência, depois eu tenho que olhar. Mateus 4,2 vai falar da tentação de Jesus. Foi de por acaso. Né? Foi 40 à toa, toda essa conformidade à toa. Né? Não foi, né, irmão? Tudo isso foi pensado. Para quê? Para que quando a gente chegasse e lesse as Escrituras, e agora sim, vocês estão com mecanismos para estudar a Bíblia. Agora vamos usar, abre aí Apocalipse capítulo 1, vamos dar uma passada rápida, vamos usar um pouco, só as ferramentas.
Para a gente terminar, faltam alguns minutos. Revelação de Jesus Cristo com Deus para mostrar aos seus servos. Rapaz, já passou da hora, né? Vamos lá. 47. Qual o testemunho da palavra de Deus, testemunho de Jesus Cristo e tudo que tem visto. Ali era o passado. Primeira bem-aventurança. Olha lá, ó. E guardam. Estou só passando por cima para a gente terminar. As 7 igrejas está ali. Tá? Ó. Fiel testemunha. O primogênito, que é o quê? O número 1 dos mortos. O príncipe, aquele que nos ama. Vai. Nos fez reis e sacerdotes. 2. Bênção. Número 2 é bênção. Ele fez o quê? Reis e sacerdotes. Todas assim. Vai, pode ir. Só estou puxando algumas coisas, tá? Eu sou o alfa e o ômega. Bênção. O princípio, sempre o 2. Está vendo? Ó? Alfa, ômega. Princípio, fim. Vai, volta lá. Olha lá, ó. O que era e o que é e o que é. Aí vai usar o 3, ó. Presente, o passado, presente e futuro. 3, vai, olha lá. Vai indo. Olha só enquanto os versículos eu estou correndo, hein? Eu fui arrebatado. Olha aqui, ó. Olha o que eu ensinei aqui, ó. A igreja sendo arrebatada. Eu, João, o evangelho que representa o que? A igreja. E sendo só depois que ele é arrebatado que ele vê. Olha só quantas coisas você aprendeu. Vamos parar por aqui. Foi só rapidinho. Olha só quantas coisas você conseguiu interpretar só com essas ferramentas aí. Deus possa abençoar vocês. Estudem isso, que depois agora é só versículo por versículo, tá? Passo a passo, não vai ter slide, versículo puro e explicação raiz. Amém? Deus abençoe, irmãos.